sabe, para participar, mandar sua mensagem, seu elogio. Você, flamenguista, pode vibrar com mais uma goleada por meio da hashtag Troca de Passes. Aqui você participa e nos ajuda a fazer o programa. Roque Júnior, boa noite. A galera está dizendo que estão renatizados. Renaitizados? Renaitizados. O que você acha disso tudo, Roque? Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Nem ao céu, nem ao inferno, né? Eu acho que a gente... Claro que o Renato tá bem, o Flamengo tá bem aí nos últimos jogos com o Renato, né? Então, assim, isso é bom para o Flamengo, bom para o Renato, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Então, claro que o Renato está fazendo aí um início muito bom de trabalho, mas acho que tem que ir com calma, né, o Felipe? Ah, sem dúvida nenhuma, mas é que o torcedor, né, você sabe, né, Roque? O torcedor, tanto para cima quanto para baixo, é 8 ou 80. Nunca tem meio termo em termos de Flamengo. O Barreto fala muito sobre isso, que o Flamengo vive um eterno ambiente de rumo a Tóquio. O Mundial nem é mais no Japão, né? Mas não importa. E é bem essa realidade que o torcedor vive em momentos de alta, e a chegada do Renato tem um impacto positivo. Eu concordo com o Roque. Acho que, assim, vai ter outros desafios, vai ter exigência muito maior dentro da temporada e vai ter que dar uma resposta à altura. Mas pela qualidade do grupo, pelo que é a renovação de ambiente, tem uma série de questões aí, né? Se vai atingir o ápice, se vai ser uma equipe imbatível dentro da realidade do futebol brasileiro em 2021, a gente vai identificar quando a temporada funilar, né? Quando os jogos exigirem bem mais desse Flamengo do que o que a gente viu hoje. Hoje, assim, não é desmerecer o ABC, é líder do seu grupo na Série D, vai se classificar à próxima fase, mas a distância é indiscutível, né? Não cabe falar em competição num confronto como esse. Como o Flamengo já é uma equipe superior a boa parte das equipes na primeira divisão do futebol brasileiro. Exatamente o que eu ia dizer, né? Em relação a muitas das equipes, a diferença é enorme. Quando você pega um adversário que hoje está na Série D de dado do Campeonato Brasileiro, então essa diferença fica ainda maior. Você compensa, assim, jogando em casa, se o gramado não é tão bom, iluminação, se o adversário poupa. Nesse cenário, Maracanã, time titular, eu não confronto o Flamengo tendo tão pouco investimento, tão pouco trabalho, né, para confrontar. É verdade. Aliás, antes do jogo, antes de o Flamengo divulgar a escalação, eu imaginava que o Renato talvez poupasse alguns jogadores pensando no jogo de domingo já, né? E também na sequência da temporada. Domingo tem um jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. E por essa sequência, talvez hoje fosse o dia de poupar. Mas a minha ideia, depois de ver a escalação e que o Flamengo iria com titulares, né, só a defesa ali atrás tinham jogadores que estavam fora ou estariam fora do jogo, eu pensei, acho que o Renato quer garantir o resultado aqui para evitar que eles viajem a Natal e tenham mais esse desgaste. Acho que foi por aí, mais ou menos, Roque? Sim, eu acho que o Renato fez certo, né? Tentar já... concordo com o Rafa aí também, dizendo sobre o ABC, quer dizer, Série D, a diferença realmente é enorme, né? De investimento, e aí por isso de jogadores, e concordo com o que você disse também, acho que o Renato fez certo. Você vem para o primeiro jogo em casa, aonde você pode ter a chance de fazer um placar mais elástico, aquilo que o Flamengo fez, né? E pode aí ter o cuidado e pensar em quem levar para o próximo jogo, né? E aí ter um pouco mais tanto de descanso quanto de treinamento para os jogadores que são os titulares, e fazer os jogadores que não vêm jogando tanto jogar nesse jogo que já, né? A gente não pode dizer aqui que já passou, mas tá mais fácil para o Flamengo passar para a próxima fase do que o ABC. O respeito pelo jogo vem até daí, Felipe, que é a ideia de você usar o que tem de melhor. Isso demonstra a goleada, o time titular, a forma como o Flamengo se portou, passa por respeitar o que é o confronto. No mundo ideal, falando do Flamengo especificamente, seria, pela distância, pela discrepância, jogar com equipes alternativas nos dois jogos. E talvez fosse suficiente para o Flamengo. Mas aí o Renato está trabalhando com esses 180 minutos resolvidos em 90, o que já é uma grande vantagem, e também está trabalhando com a questão da manutenção do que é esse início emblemático, né? O início fantástico. E isso talvez ficasse um pouco abaixo se ele viesse com uma equipe completamente reserva. Então foi o melhor dos mundos nesse sentido.
uma classificação praticamente, realmente uso praticamente, o Roque também acabou de falar, mas assim, uma classificação... Mera formalidade. Né? Tem o jogo de volta porque tem que ter, e o ambiente ainda num nível altíssimo de confiança, de momento muito especial, porque né, não é qualquer time que sustenta uma média de gols como essa que o Flamengo tem buscado. É verdade. E sobre né, o que a gente estava falando aqui, da empolgação do torcedor, as mensagens aqui chegam a ser hilárias, né? Olha só, mexeu aqui na página, eu não tô... Aqui, achei. Vinícius Machado. Sextou mais cedo, troca de passes, não é rumo a Tóquio, porque Tóquio já foi e é prata. Se referindo a Rebeca Andrade, que é atleta do Flamengo. Aí tem o Paulo Freitas dizendo, ó, Rogério Ceni tinha um grande elenco, não um grupo. O Renato tem os dois. Esse é o segredo. E tem também aqui, olha só, o Adriano. Time do Flamengo, Adriano Mota, time do Flamengo com o Renato só comemora a partir do 5º gol. Qualquer coisa abaixo disso é vexame. Gustavo Villani, bota o Guga aqui na tela pra gente conversar com ele. O que é que você tem a dizer sobre tudo isso que o torcedor está pensando aqui na nossa hashtag Troca de Passes? Eles estão na hashtag Empolgou Geral. Boa noite, Guga. É justo, né? O torcedor do Flamengo tem que ir à forra mesmo. Tudo bem, Felipe, Rafa, Tudo na paz. Todo mundo ligado aqui no Troca de Passes. Olha, eu só queria ser justo, né? Por uma questão até de função, de dever. O Rogério não teve um grande elenco quando o time começou a tropeçar agora recentemente na temporada, né? Porque muitos jogadores servindo aí as mais diferentes seleções, lesão... Aí teve lá uma discussão sobre reforços, a diretoria do Flamengo explicou que não dava para trazer reforços, enfim. Ambiente é uma história à parte, eu acho que cabe a discussão, trouxemos isso, né? Como o Renato consegue cativar com um estilo tão antigo no futebol, o estilo boleiro, de se aproximar, né, ganhando uma intimidade no dia a dia com os atletas, que muitas vezes a gente não vê em outros centros. Estão aqui com a gente o Grafite, né, que jogou na Alemanha, foi campeão da Bundesliga, está aí o Roque, que foi campeão da Champions, pelo Milan também, para dizer, né, para a gente a diferença de comportamento entre os estilos de trabalho do treinador típico, Filipão, Renato, no Brasil e técnicos mais convencionais na Europa. Agora, eu só queria dizer o seguinte, para passar análise para os nossos comentaristas, que tem até mais credenciais, né, para falar do jogo em si. É muito legal ver o Flamengo jogar. Quando o Flamengo acerta esse nível de atuação, aí você pode... Eu estou com o Rafa. O ABC não é parâmetro, porque como ele não competiu, fica muito difícil a gente... É jogo de um time só. Mas você pega o Bahia... No Pituaçu, com o Bahia no pelotão de elite do campeonato, opa, a conversa muda. Você pega o São Paulo, que vinha de uma classificação na Argentina, em Avejaneda, contra um campeão da Libertadores e do mundo, como é o Racing, ganhando por 3-1, a prateleira muda. E o Flamengo goleando. Você pega o Defensa e Justiça, que o Flamengo tinha sofrido, inclusive, no jogo de ida na Argentina, é um time que se notabilizou por ser organizado nas últimas temporadas, fez o que fez. Então, independentemente da prateleira do adversário ou do campeonato, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é um time que retomou o seu apetite por jogar futebol. Trocar passes, jogadores aproximados, quando não tem a bola, todo mundo correndo para recuperar a posse rapidinho. É gostoso de ver futebol desse jeito. Eu, pelo menos, me divirto. Grafite, boa noite, amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa, Roque, amigos do Troca. Foi um jogo do time só hoje, né? Só o Flamengo conseguiu jogar, né? Porque o ABC não conseguiu impor alguma resistência à equipe do Flamengo e nem agredir a equipe do Flamengo. Mas tudo isso que o Gustavo Villani trouxe para nós é importante, né? É muito bom ver o Flamengo atuar nesse nível novamente, respeitando a equipe do ABC, que é jogando para frente, fazendo gols. Assim foi contra o São Paulo, contra o Defensa e Justiça. Eu acho que o Flamengo do Jesus não irá existir novamente. Acho que o Renato está começando uma nova era, que pode ser parecida com a do Jesus, pode ser até melhor, são jogadores diferentes. Muitos jogadores daquela época saiu também, né, Guga? O caso do Gerson, do Rafinha, do Pablo Mari. Mas o Flamengo volta a atuar no nível que volta a encantar o futebol brasileiro novamente. E coloco um desafio para vocês, hein? Não sei se vocês conseguem responder. Rafa Rezende em especial. Semana que vem, o Renato vai para Natal? Porque ele não ia com o Grêmio, hein?
ele mandava o time C, ele não colocava nem os reservas no Campeonato Brasileiro e ele, às vezes, não ia. Ele também ficava para treinar os jogadores e ele se poupava. Tô aqui quebrando a cabeça para saber se ele vai para Natal enfrentar o ABC na volta quinta que vem, 9h30, transmissão do Sport TV. Se quinta-feira que vem tiver a temperatura que está hoje no Rio, talvez ele vá, porque Natal vai estar quente. Catucada deliciosa do Grafa. Gostei. Cara, eu acho que a relação dele não é exatamente a mesma ainda. Ele vive lua de mel, é claro, mas não é, óbvio, construída da forma como ele tem no Grêmio. Mas como objetivo de temporada, pensando em manutenção do trabalho, em ter uma semana cheia com o grupo principal, se realmente faz sentido ele não ir, né? Exatamente. Faz sentido. Então, profissionalmente faria sentido a permanência. Mas com essa friaca que está fazendo, como o Grafa disse, não tem o futebol, não tem a praiana. O problema é que Natal costuma... convidativo. O problema é que Natal costuma ventar demais, aí atrapalha no futebol, né? E aí não vai rolar a bola lá. Mas acho que seria uma atitude até bem compreensível do Renato, caso ele não viaje para Natal, porque ele poderia treinar o time ganhar uma semana livre aqui, mandar uma molecada lá para Natal, porque o Flamengo não vai tomar de 7-0 do ABC, né? Nem que a vaca tussa, como diria lá em Campinas, né, Roque? Eu não sou tanto dessa opinião, não. Eu acho que você pode. Não, eu acho que você pode treinar o time aqui, ir no dia. Eu acho que isso faz também com que você dê importância aos jogadores que vão jogar lá. É diferente quando você vai jogar, tá o treinador, é uma chance que você tem daqueles que não estão jogando, e o treinador está ali, de repente tem essa motivação de você buscar o seu lugar também. Então, em times grandes assim, você consegue fazer uma logística e pensar no todo, né? Pensar que você tem que treinar, uma semana para você treinar os jogadores, os titulares, sim, mas não só de titulares vence o campeonato, você vence com um grupo. Então, todos os jogadores são importantes. Então, acho que você fazendo uma boa logística, você consegue treinar os jogadores aqui e no dia ir para Natal e estar no jogo junto com os demais jogadores. O Roque, é importante, não... Felipe, amigos, o Renato mudou como todos nós mudamos. O Renato que dizia brincar no Campeonato Brasileiro quando o Fluminense estava na Libertadores, não é o mesmo Renato que colocava o time C no Brasileirão quando dirigia o Grêmio. Que tampouco é o mesmo Renato, né? Até porque não é uma decisão única e exclusivamente do técnico. Isso certamente é conversado com o departamento de futebol, com a presidência, em relação à logística, ao departamento de fisiologia. Então, não dá para imputar só ao Renato essa decisão. Também acho que isso possa, tô com o Roque, ter mudado, talvez, vai ser um teste, vai ser um termômetro, porque ele hoje foi poupar contra o ABC, mas poupou 3. É diferente do que ele fazia no Grêmio, quando ele tirava todo mundo, inclusive os reservas. Então, de repente, tem uma mudança também de postura do próprio técnico em relação à volta na quinta que vem. E tem uma questão, né, que é claro que hoje é um jogo que não dá para tirar muitas conclusões, né, mas o que eu tenho percebido é que alguns jogadores têm crescido de rendimento. O caso do Isla, por exemplo. Se a gente pegar as atuações do Isla, o Isla, né, na minha opinião, sempre foi um ótimo lateral, sempre gostei muito do Isla. E vi alguns flamenguistas reclamando bastante do Isla nas partidas, querendo talvez mais oportunidades para o Mateuzinho, mas eu acho que nos últimos jogos, principalmente, o Isla tem se comportado de uma maneira muito boa, tem jogado muito bem, dado muita opção na frente, né, Rafa? O Isla tem uma relação com o Chile que é muito proveitosa para ele, né? Então, ele não vinha realmente bem e acho que a retomada passa muito por ter vivenciado a Copa América com a seleção chilena. Ele deu uma renovada, uma arejada. E retorna num nível muito superior ao que estava atuando. Eu acho que, de certa forma, individualmente falando, o trabalho do Renato também tende a ser mais agradável para os atletas, mais confortável, porque ele dá muita autonomia, né? O jogo é um pouco mais intuitivo, o jogo tem um pouco mais de individualidade do que o trabalho do Renato, do que o trabalho lá atrás do Domi, nem se fala, né? Até porque tinha uma questão cultural envolvida também, e o do Jorge Jesus também. Eu acho que o Renato dá mais poder de decisão aos atletas dentro do campo. E essa liberdade é muito confortável para a cultura do jogador brasileiro mesmo. Boa parte desses atletas do Flamengo se sentem bem
dando uma resposta nesse sentido. E individualmente eles estão na primeira prateleira, né? Eles são superiores a boa parte das outras equipes. Então isso é um ganho também de confiança, de qualidade. A individualidade fala muito alto. O Atlético Mineiro tem vivido assim, né? Um trabalho que ainda não engrenou completamente também. É outro estágio de trabalho também, né? Diga, Guga. Não, e eu acrescento, não só o Isla, hein? Ó, quem está crescendo? Os 2 zagueiros que eram tidos como descartáveis estão se recuperando. Bruno Viana e Léo Pereira. Mais uma vez passaram, né, intactos hoje. Gustavo, né? Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique também, que era um cara que jogava, mas era, né, jogava mais do que o Bruno e que o Léo, mas jogava e era questionado. Também passa, diz que fez um trabalho lá especial, hora extra na academia, reduziu 5% da gordura corporal dele, enfim, está mais fino, está tentando ser mais rápido, tem feito gol, inclusive como na última rodada, contra o São Paulo. Então, Gustavo Henrique, Isla, Everton Ribeiro, né? 3 passes para gol aí nos últimos 4 jogos. Arrascaeta volta a ser o grande garçom da temporada. Bruno Henrique estava em baixa, volta a marcar contra o São Paulo, deu show, 3 gols em 8 minutos, agora também contra o ABC. Então, isso, Michael, que já era importante com o Rogério, mas era questionado. E agora passa a ser não só o cara que dava os passes para gol, como passa também a adquirir o gol que ele faz na Argentina contra o Defensa e Justiça, é de extrema importância. Isso eu já consigo perceber, uma mudança de ambiente com jogadores que saem do banco de reservas, por exemplo, como o Gabriel, que passou batido contra o São Paulo, mas sai de boa, né? Jogadores mais sorridentes, um ambiente mais leve, em que os jogadores mais escanteados renascem, ressurgem, e aí eu acho que muito na habilidade dessa resenha, desse papo que o Renato tem, Grafa. Eu também vejo por esse lado assim, né? Essa melhora desses jogadores, a recuperação. O Renato tem essa característica, né? De recuperar jogadores, fez muito isso no início de trabalho do Grêmio, né? Levando jogadores que estavam desacreditados em outros clubes e conseguindo tirar o melhor deles. Eu acho que é um momento importante da temporada. A temporada foi muito difícil também, né, Guga? Uma temporada em cima da outra, a parte física não é a mesma, teve falta de pré-temporada, tudo isso. Então é normal essa caída de produção de jogadores. E agora eles começam a subir de produção no momento exato. Mas a chegada do Renato, a gente vê que dá outro ambiente, né? O astral é outro entre os jogadores. E é muito da característica dele, como você falou, aquele estilo boleirão que brinca, que vai mostrar o DVD. Eu acho que o Flamengo fez a melhor manobra possível depois da saída do Rogério. E eu não sou antropólogo não, Felipe, mas com 8 anos morando aqui no Rio de Janeiro, eu sou um paulista de Marília, mas morei 11 anos em São Paulo, eu já me arrisco a dizer, observando o comportamento do Carioca, que o comportamento do Renato vai muito ao encontro do que gosta, não é só o torcedor do Flamengo. Essa questão da praia, a gente brinca, a gente traz aqui na base da diversão, porque é mesmo, o cara que vai assinar o contrato profissional dele com um pé sujo de areia e chinelo de dedo, chama atenção, né? Que toma o chopinho dele em Ipanema, é figura frequente lá. Dia desses eu soube que passava um caminhão de lixo e ele ofereceu, ele estava no boteco em pé tomando o chopinho dele, ele ofereceu um salgado para cada catador de lixo. Quer dizer, ele vai cativando a torcida do Flamengo e vai fazendo disso um ambiente fora do clube e dentro do clube, com a história do DVD, com tudo isso, todos esses artifícios que o Renato usa, já não é de hoje, né? Agora a questão da simpatia, né? O Renato, queira ou não, claro que ele é ídolo do Grêmio, mas ele também é um ídolo do Flamengo, um cara que tem uma história no clube, uma história bonita como jogador, já tinha a empatia do torcedor antes dele vir como técnico nesse momento, era um nome pedido a todo momento, né, para ser o técnico do Flamengo, e aí quando o casamento acontece, a torcida naturalmente tende a apoiar, né, mais do que o Rogério Ceni, que sempre foi um rival, né, um cara de São Paulo, tem às vezes essa questão Rio e São Paulo, né, muito mais para torcedor do que em termos de clube em si, mas a simpatia pelo Rogério Ceni pelo Renato Gaúcho é muito maior do que foi em qualquer momento com o Rogério, né, Guga? Perfeito. O histórico do Rogério como atleta. E aqui não se discute. Um cara que ganhou o que ele ganhou, ser chamado de mito pela torcida do São Paulo, é uma questão de perfil. Não é uma questão de ser melhor ou pior, não. Estamos julgando o valor. O Rogério é naturalmente uma pessoa mais tensa, sempre foi, em relação ao Renato. Eu acho que essa divisão ela é importante, assim, porque
indiscutivelmente casa muito melhor o que é a figura do Renato. Mas que, com relação ao que é o trabalho, esse resgate do grupo de jogadores, uma resposta de atletas que não rendiam para serem opções válidas no primeiro momento, tudo isso é uma conjuntura que o Rogério já vivenciava. O Flamengo já vinha nesse resgate, né? Até pelas ausências que geraram uma queda e que trouxeram respostas, soluções. O Michael joga ou dá a resposta que dá hoje, o Vitinho dá a resposta que dá hoje, porque foram muito utilizados no período em que o Flamengo estava enfraquecido sem boa parte do seu time titular. Então, assim, já foi uma construção do Rogério para cá. E isso se perde porque o recorte rompeu, pegou o outro é fera, nosso parceiro e tudo funciona. Não é assim, né? Até porque são só 5 jogos. Então, claro que o salto no ambiente, ele é muito importante, né? E, obviamente, há um casamento, uma conjuntura, né, que facilita essa relação do Renato com os atletas. Mas, com relação a trabalho, a campo, não é a minha interrogação ou pé atrás, mas é o que eu acho que ainda tem que ficar mais claro, assim, porque a construção já existia. E, fatalmente, esse Flamengo atingiria um estágio superior. São 5 jogos só, né? Exatamente. São só 5 O jogos. estágio com o Rogério também seria superior à medida que os atletas retornassem, os outros que são opção estivessem no estágio que estão hoje, e essa construção vem desde o Rogério. Ela não é estanque. Ela não surgiu do nada com o Renato. Felipe. Amigos, Guga, Grafa, preciso me despedir de vocês aí, viu? Tá, a gente se despede. Eu só queria, se possível, se der, Claro. o relógio do programa está contigo. Eu queria saber do Rock. Eu fiz essa pergunta para o Grafite ao longo da transmissão, mas se esse perfil boleirão é mais importante no Brasil do que em outros grandes centros. O Rock jogou além da Itália, jogou na Inglaterra, na Alemanha, enfim, me parece que isso é muito importante ainda para o Brasil, que está evoluindo taticamente, que tenta jogar mais com a bola no pé, a gente vê times da Série B tentando construir desde o campo de defesa, isso tudo é muito positivo, que a gente traz de fora. Mas a relação humana no Brasil me parece ainda muito dependente de como é que eu posso chamar? Dessa figura do boleirão, do paizão e de todos esses apelidos que a gente está acostumado. Um abração para vocês, eu estou ligado, estou chegando para curtir vocês no Troca de Passe. Valeu, Guga, obrigado, Grafa, bom descanso para vocês, boa madrugada olímpica aí, porque eu sei...